Olá, sétimo ano, tudo bem? Vou iniciar a nossa aula dando um recado para vocês e relembrando também, que é a questão do livro didático. Eu estive na semana passada lá na escola, eu pude perceber que ainda tem alguns livros didáticos lá, então tem alguns alunos que não foram buscar, né? Então o recado é o seguinte, quem não foi buscar, por favor, vá buscar, porque a partir da semana que vem, no meu caso, a gente vai começar a utilizar o livro didático como material de apoio aí das atividades de vocês. E aí, as atividades que a gente vai começar o caderno 2 da REME, volume 2, né? Então, a gente vai precisar desse material. E também vocês, do sexto ao nono, vocês podem, os alunos mesmo, irem na escola buscar o livro. Caso o responsável de vocês libere a saída de vocês, desde que vocês morem próximo da escola e seja seguro também, vocês podem tranquilamente lá buscar, que será entregue para vocês. E questão de segurança também, eu estou dizendo, em relação a pandemia, né? Se vocês forem, vão de máscara, não andem na rua sem máscara, ok? Bom, então o recado é esse. Para iniciar a questão da nossa videoaula, eu queria parabenizar vocês. Por quê? Semana passada, como eu disse, eu estive na escola para fazer a correção das atividades diagnósticas. Relembrando, as atividades diagnósticas, elas não tinham por objetivo compor notas. Tinha por objetivo, na verdade, a gente entender como que foi o processo de aprendizagem de vocês com relação ao sexto ano, ao ano passado. Então, lembre-se que foram 4 atividades diagnósticas. Essas 4 atividades trouxeram conteúdos que são essenciais, conteúdos da geografia essenciais para o entendimento de vocês do sexto ano e que vocês vão usar agora no sétimo ano. Então, no geral, vocês do sétimo A foram muito bem nas atividades de geografia. Na verdade, das minhas turmas do Brígida, vocês foram a melhor turma. Então, parabéns aí de forma geral para vocês. Eu acredito que as atividades que a gente teve erros foram atividades, às vezes, de alguma desatenção, alguma questão relacionada a isso. Mas a aula de hoje, ela ainda vai ser uma aula de revisão relacionada a essas atividades. Então, só para eu falar para vocês terem uma ideia de quantos erros que teve em cada questão. No caso da atividade 1, a gente teve 5 alunos da turma toda que errou essa atividade 1. No caso da atividade 2, a gente teve 0 alunos que errou. Então, todos os alunos acertaram a atividade 2. A atividade 3, a gente teve 9 alunos que erraram ela. E a atividade 4, 13 alunos erraram ela. Então, a gente teve mais erros na atividade 3 e 4. Portanto, nessa videoaula, eu vou fazer um comentário dessas 2 atividades. Por quê? Se o objetivo não é nota, mas o objetivo é entender se vocês entenderam ou não, se a gente teve erro nessas 2, um quantitativo de erros nessas 2 atividades, eu vou retomar um pouco o assunto delas aí para a gente fazer essa revisão, né, desse conteúdo do sexto ano, porque daí semana que vem a gente vai iniciar aí o conteúdo do sétimo ano, ok? Então, agora vocês não têm mais ela aí com vocês, a apostila, porque vocês já entregaram na escola, mas aí eu vou fazer uma leitura aqui, um comentário para retomar isso aí. Bom, a atividade 3, ela se tratava de uma questão específica da urbanização. Então, eu vou fazer a leitura aqui do texto para vocês. Eu coloquei o texto aqui na TV, mas eu vou fazer a leitura aqui que eu tenho impresso para ficar melhor. Bom, atividade 3. Leia o texto e observe as imagens abaixo, depois responda a questão 3. O texto diz assim: vários problemas atingem os espaços urbanos em diversos países, principalmente nas grandes e médias cidades.
que concentram parcela significativa da população. Isso ocorre, dentre outros fatores, porque o crescimento das cidades não foi acompanhado de um planejamento para a implantação e manutenção das infraestruturas urbanas. Saneamento básico, pavimentação, fornecimento de energia, abastecimento de água e etc. Assim, pessoas com menor poder aquisitivo, por não poderem se manter em áreas dotadas de mais infraestruturas, acabam ocupando áreas inadequadas, encostas, margem de rios, etc. Os serviços públicos geralmente são escassos nas áreas periféricas, contando com menos hospitais, coleta de lixo, áreas de lazer e transporte precário. Até aí, tudo bem, né? Deu pra gente entender que com o advento da urbanização, o que seria a urbanização? O modo de viver urbano. Então, na cidade tem um modo de viver que a gente chama de urbano. E com o crescimento dessa população da cidade, nem todas as pessoas têm um acesso igual às infraestruturas para morar na cidade. Então, esse acesso sendo diferente, algumas pessoas vão ter menos acesso. Então, elas vão morar em bairros que, por exemplo, não vai ter asfalto, não vai ter tratamento de esgoto. Às vezes, como, por exemplo, aqui vão morar em áreas de margens de rios, em encostas de morros. E aí isso ocorre muito, geralmente, no mês de janeiro, que é um mês que chove muito. A gente vê no noticiário, nas cidades do Sudeste, por exemplo, que fica muito recorrente no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, cidades que acabam tendo muitos deslizamentos em encostas de morros, porque essas pessoas, elas moram de formas inadequadas. Não é necessariamente culpa das pessoas em si, mas é culpa de uma forma geral, de uma falta de infraestrutura, e que ali vai compondo uma forma de moradia que não tem acesso a isso. E aí, a parte final do texto tem uma parte destacada que é muito importante para a questão, que eu vou ler agora. Em grandes centros urbanos... Peraí, tá aparecendo aqui, essa parte destacada aqui. Em grandes centros urbanos, é comum que as pessoas residam em áreas periféricas, porém tenham suas atividades econômicas concentradas no centro da cidade, gastando muitas horas do dia apenas para a locomoção. Então, de uma forma geral, muitas pessoas não têm acesso a um transporte que seja mais rápido, e aí tem que ter acesso ao transporte público. Transporte público não é um problema a pessoa ter acesso ao transporte público. Acho que a gente tem que fazer o uso do transporte público. Mas, às vezes, ele não é muito viável para o deslocamento da pessoa e acaba tendo uma demora muito grande. A gente tem, às vezes, um problema de política pública, por exemplo, na nossa cidade, que às vezes a gente tem uma mentalidade que quem utiliza transporte público, quem utiliza, por exemplo, bicicleta como meio de se locomover, são pessoas que têm menos condições de vida. Mas cidades mais avançadas, elas... na verdade, fazem esse movimento contrário desse, que é investimento em transporte público e investimento em ciclovias para as pessoas poder fazer seu deslocamento de bicicleta. Por quê? É muito mais viável, não ocorre congestionamento, não tem a problemática também da questão ambiental, da questão de combustíveis caros. Então, tem toda essa questão em torno disso. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade aí. É muito importante que pessoas façam o uso do transporte público e que exijam um transporte público de qualidade. Uma cidade bem pensada, ela precisa ofertar isso para os seus moradores, né? Campo Grande, a gente tem a presença de ciclovias, mas a gente precisa avançar mais aí na presença de ciclovias, né? Então, fazendo um comentário aí sobre isso, então elas precisam, às vezes, gastam
muito tempo nesse deslocamento porque dependem do transporte público e que às vezes ele não tem uma eficácia muito efetiva para ter um deslocamento mais rápido e mais acessível para as pessoas. Então vamos lá para a pergunta. 3. O problema diagnosticado na parte destacada do texto poderia ser minimizado com políticas públicas de... Quais políticas públicas poderiam ser efetivas para combater esse problema? Qual que é o problema? O problema é que em grandes centros urbanos as pessoas moram longe, em periferias, em lugares mais distantes, e elas demoram muito no deslocamento para chegar em seus serviços, que na maioria das vezes são nos centros urbanos, no centro da cidade, né? Quais são as políticas que poderiam ajudar nisso? A. Educação e meio ambiente. Será que é isso? Bom, acho que não, né? B. Fiscalização e segurança. É um problema de segurança? Um problema de fiscalização? Acho que não, né? C. Habitação e mobilidade urbana. Olha, bom, vamos ler a próxima. D. Saneamento básico e educação. É disso que está falando? Vamos para C. Habitação e mobilidade urbana. Bom, o destaque falou sobre a questão das pessoas morarem em lugares mais distantes e da questão do deslocamento demorado para o seu serviço, que geralmente é no centro da cidade. Então, a resposta correta é a letra C aí, habitação e mobilidade urbana. Vamos para a última, para a quarta, que é a que teve mais erros, teve 13 erros aí. Leia o texto e observe a imagem abaixo. Depois responda a questão 4. Vou colocar aqui para vocês observarem e relembrarem como ela era. Os recursos naturais, de maneira geral, são vistos pelos seres humanos como bens que podem ser usados ou trocados como mercadorias para suprir suas necessidades, como moradia, alimentação, vestuário e etc. Eles costumam ser empregados como matéria-primas ou fontes de energia em diferentes atividades econômicas. Essas atividades econômicas estão agrupadas em 3 setores: primário, secundário e terciário. O setor primário reúne atividades de agricultura, pecuária e extrativismo. O setor secundário abrange a produção de bens pela transformação de matéria-prima por meio do trabalho humano e com auxílio de máquinas e ferramentas. Ou seja, a indústria, né? Reúne as atividades industriais e a construção civil. O setor terciário abrange o comércio e a prestação de serviços. Transporte, setor bancário, saúde, educação, fornecimento de energia e de água, tratamento de esgoto, administração pública, entre outros. Então, de forma geral, as atividades do setor primário são aquelas primeiras atividades dos seres humanos, que são, primeira que foi a extrativismo, a extração da natureza do que o ser humano precisava. Depois o ser humano começou a desenvolver atividades para plantio, para cultivar ali o que era necessário para a sua subsistência. E também a domesticar animais, criar animais, para também resolver uma questão de subsistência. Essas 3 atividades que compõem o setor primário. O setor secundário seria o trabalho humano ou o trabalho de máquinas que foram criadas pelos seres humanos, de transformar matérias-primas, as matérias-primas que vieram do setor primário, em produtos industrializados, produtos que a gente utiliza, tá tudo aqui, ó, em volta de mim, né? Diversos produtos. E como que esses produtos chegam até nós? Através do setor terciário, que é o setor de comércio, né? O setor que faz a venda desses produtos. Mas o setor terciário também oferta serviços, quais são os serviços? Esse que está chegando em vocês agora, que é o serviço de educação. Se eu estou aqui gravando essa aula e estou disponibilizando para vocês, é um serviço que está sendo ofertado para vocês. Quando chegar a nossa hora,
de professores e alunos de tomarmos a vacina vai ser um tipo de serviço, serviço da saúde, que vai estar sendo ofertado para nós. Então, esses são os exemplos. E aí, na atividade, a gente tem a presença de um fluxograma. Esse fluxograma, a gente vai perceber que ele tem uma legenda aqui no canto superior direito, em que ele vai demonstrar o que é do setor primário, o que é do setor secundário e o setor terciário, conforme a cor aqui dos quadradinhos. No fluxograma, a gente vai perceber que a gente tem lá em cima, ele é da cadeia produtiva de carne bovina e produtos, né, relacionado a isso. Então aqui a gente tem no topo do fluxograma o produtor, que é quem produz, ele está relacionado ao setor primário pela cor. Os animais para abate, então ele vai criar aí animais para abate. Esses animais para abate, eles vão para o frigorífico. Do frigorífico, dentro do frigorífico, vai ter 2 direcionamentos para esse produto que está chegando lá, para essa matéria-prima que está chegando lá. São produtos comestíveis para o ser humano e produtos não comestíveis. Vamos começar aqui pelos comestíveis. Parte desses produtos comestíveis, eles vão para indústrias que vão produzir enlatados e embutidos. Parte vão para distribuidor e parte vão para redes de atacado e varejista. Esses produtos, eles são transportados, também o transporte ele vai fazer parte do setor terciário, e também essa indústria ela também vai produzir aí embalagens, né? Porque esses produtos precisam chegar embalados até as pessoas por uma questão de higiene e etc, né? Então, vejam que as setinhas demonstram que todos eles estão interligados, ó. Por exemplo, aqui a indústria e as redes precisam de transporte, porque a indústria produz, precisa do transporte para levar até as redes de atacado e varejistas para venda, né? Esses produtos, após passados pela indústria, né, por esse processo, eles são levados, às vezes, a restaurantes ou, às vezes, chega no consumidor. Então, o restaurante também vai ser um tipo de serviço, tipo de comércio, né? Vai estar dentro do setor terciário. Aqui, do outro lado, os produtos não comestíveis, eles vão para o lixo? Não, né, gente? Tem vários tipos, eles podem ser matéria-prima para vários tipos de coisas que nós precisamos no nosso cotidiano. Então, aqui eles podem ir para indústrias de química e farmacêutica. Essa indústria, ela vai ser trabalhada ali, o produto, numa forma intermediária, que pode ser levada por uma outra indústria de processamento final. E aí, ela vai chegar lá na rede de atacado e varejista para fazer a venda, para chegar até as pessoas. Também pode ser levado para indústrias de preparo de matéria-prima. Isso aqui que são os produtos comestíveis. Pode ser levado para uma indústria que vai preparar aquilo em uma matéria-prima que vai servir para outra indústria, né? E aqui, esses produtos não comestíveis também podem ser levados para indústrias de rações. Então, para produzir aí ração. De alguma forma, outra indústria que vai estar interligada a essas indústrias vai ser a indústria de embalagens, porque esses produtos vão precisar de embalagem para chegar até nós. E aí eles serão levados ou para o comércio exterior, às vezes a gente vai produzir rações para vender para outro país, ou vai ser levado para redes atacado e varejista daqui mesmo, próprio específico daqui. Então, a gente pode perceber aqui um emaranhado de situações em que tudo está interligado, que essa cadeia produtiva aqui de carne, subprodutos, estão interligados, né? Como que é a organização. Além dos setores da economia que também estão, de uma forma bem geral, interligados. Então, não tem como a gente pensar no setor primário aqui, secundário aqui, de forma separada. Não. Uma cadeia produtiva, ela vai ter os setores da economia todos ali, interdependentes, todos relacionados um com o outro. Um depende do outro. Desde a produção, é importante, desde a produção, o produtor vai lá e produz a planta, ou vai lá
faz a criação dos animais até a parte final da produção. A pergunta, o que a pergunta diz? A imagem representa um exemplo de fluxograma da cadeia produtiva de carne bovina e subprodutos. Com base no texto e na observação da referida imagem, podemos concluir que a agricultura e pecuária são praticadas de forma isolada em relação aos frigoríficos, aos distribuidores e aos consumidores. Isolada quer dizer que a agricultura e a pecuária não tem nada a ver com os frigoríficos, com os distribuidores? Não, né? Não é isso que a gente viu aqui no fluxograma. Eles são interdependentes. Se você vai fazer a criação de animais, você vai fazer a criação de animais, se é para abate, pensando na venda lá para as indústrias, para o frigorífico, né? B. Em todos os casos, o setor terciário será dependente do setor secundário, pois este fornece matéria-prima necessária. O setor terciário será dependente do setor secundário. Pode ser, tá até certo isso, mas ele vem dizer assim, pois este fornece a matéria-prima necessária. O setor terciário, ele não é o que produz, ele não é a indústria. O setor terciário é o que faz a venda. Então, ele precisa de matéria-prima? Não, na verdade, já vem o produto pronto para ele. Entenderam? C. Os restaurantes e as redes atacadistas e varejistas não interferem nos preços dos produtos do setor primário. Em algum lugar está falando sobre isso? Não, né? Em nenhum lugar. Então, isso aqui vocês podem... Não está falando um texto sobre isso e não está falando um fluxograma sobre isso. Se você não sabe dessa informação, não está falando, então não tem como você achar que é uma resposta correta. D. Neste caso específico, as atividades econômicas são interdependentes, ou seja, dependem uma das outras. Então, a gente percebeu com o fluxograma, que é a explicação que eu já fiz, que as atividades elas têm uma dependência mútua. Uma está relacionando na outra aí. Então, essa é a alternativa correta, a letra D. E essa é a que teve mais erros. Bom, vamos lá então. A atividade dessa aula, vocês devem... Eu vou colocar esse fluxograma como um arquivo anexo à pauta da nossa aula e vocês vão dar uma olhadinha na imagem aí desse fluxograma e vocês vão fazer um texto de no mínimo 10 linhas analisando, explicando esse fluxograma. Então, eu já fiz uma explicação aqui, você já tem uma base aí para explicar. Além disso, vocês têm que explicar os 3 setores da economia, primário, secundário e terciário, que nessa aula também eu já fiz uma explicação aí que vocês podem utilizar, ok? Lá na pauta da aula vai estar essa atividade, como que deve ser feita, e eu aguardo a participação de vocês lá. Essa atividade ela deve ser feita em uma folha separada que vai ser anexada ao caderno base volume 1 da REME, que é o próximo caderno que já está feito, que vocês vão entregar. Então, coloquem nome, turma e o nome da escola também, tá? Não esqueçam de colocar o nome de vocês na folha e anexa lá no caderno 1, ok? Bom, fiquem bem e até a próxima.